passar a palavra para a Laura Damasceno, que ela é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB também, e ela vai tratar sobre os conflitos fundiários, parques eólicos e territórios indígenas. Laura? Boa tarde a todos e a todas. Me ouvem bem? Eu vou aqui apresentar o slide para vocês, aí vocês vão me informando pelo microfone, porque eu não vou estar tendo acesso a visualizar a sala. Um minuto. Está aparecendo minha tela do Meet, por enquanto, né? Isso. Exato. Ficou em tela cheia para vocês? Sim. Pronto. Então, como Maria Gabriela falou, meu tema é conflitos fundiários, parques eólicos e territórios indígenas, mas primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Laura Emília Damasceno, sou indígena potiguara da cidade de Baía da Traição, na Paraíba, e também sou mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB. Toda a minha pesquisa na área acadêmica, desde a formação na graduação em Direito, a Letras e agora no mestrado, envolve a questão indígena. Claro que ainda estou muito nova em algumas profundidades em relação ao assunto, porque a luta indígena ela vem de muitos anos, muitos séculos, pelos seus direitos fundiários, pelos seus direitos originários. Então, quando eu entrei no projeto Dom Quixote e vi que o tema era parques eólicos, a questão das energias renováveis, eu quis também trazer a temática indígena para a questão. E aí eu vou tratar da possibilidade da instalação de parques eólicos em territórios indígenas e a possibilidade de as questões fundiárias que podem advir dessas situações. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, por favor, que eu vou mais devagar. Então, pensando na estrutura linear do que é a proposta, né? Como o Harrison falou, a gente ainda está com a análise em desenvolvimento do projeto, na fase de estudos, de captação de dados, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente logo de início para a discussão é qual a relação do indígena com a terra e o território. É também importante frisar que eu vou tentar ao máximo utilizar o termo indígena, porque estamos, enquanto povos indígenas, tentando tirar a terminologia índio, porque foi um nome dado pelos colonizadores, por, teoricamente, errarem os caminhos para as Índias, mas o termo indígena refere à origem. Então, por enquanto, essa terminologia é mais adotada, mais corretamente utilizada. Então, para os indígenas, a terra ela é um recurso sociocultural. Nada tem a ver com a relação que geralmente se pensa de uma relação única e exclusivamente capitalista, econômica e só. Não. O indígena ele tem com a terra uma questão simbólica, uma questão metafísica, uma questão... tem toda uma cosmovisão. Da terra, ele tira, além do seu sustento, tira matéria-prima para a construção de suas casas, tira a matéria-prima para que a sua cultura possa ser exercida em seus rituais. Então, ele não se retém apenas a uma questão simplista do que é a terra. Tem toda uma situação por trás. Eu sei que não é o ideal, mas vou trazer rapidamente essa citação de Gustavo Cardona. Ele é professor da Universidade da Colômbia, e no seu texto, Território e seu significado para os povos indígenas, ele trouxe de maneira bem sucinta o que seria essa visão. Ele diz assim, para os povos indígenas têm um apego com o território que vai além da concepção material das coisas. Seus princípios estão baseados no pensamento da cosmovisão, da relação do homem com a terra, do bem com o mal, do céu e do inferno, a luz e a escuridão. Então, todos esses componentes unidos são inerentes ao ser, o espiritual e o material. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente ao tratar de povos indígenas e terra e território. Apesar de todos os estudos antropológicos, através dos estudos antropológicos, o Constituinte, na Constituição de 1988, estabeleceu no artigo 231, parágrafo 1º, que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente. E aí especifica as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar,
e as necessárias à sua produção física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A Constituição também estabelece o usufruto exclusivo pelos povos indígenas. Então, por mais que as terras sejam da União, o usufruto pertence aos povos indígenas, contanto que as áreas estejam demarcadas ou em processo de demarcação. E é importante que, a partir da possibilidade de estabelecer algum tipo de política pública e, principalmente, de algum tipo de empreendimento, que se considere a Convenção 169 da OIT, que garantiu consulta prévia às comunidades indígenas locais a respeito de todas as decisões que afetassem direto ou diretamente aquela comunidade. Trazendo para o contexto de uma instalação de um parque eólico, por exemplo, isso tem que ser feito de maneira total, imparcial, com participação indígena, porque vai atingir o seu cotidiano, vai atingir a relação visual, a relação simbólica que o indígena tem com a terra. E aí, como a gente sabe, já foi citado aqui mais cedo pelos outros palestrantes, os parques eólicos trazem alguns impactos ambientais. E aí foi citado até pelo professor Damian e pela professora Marcela, salvo engano, alguns como os ruídos, o problema da luminosidade causada pela rotação das hélices, os impactos sobre a fauna, principalmente pela morte de aves, impactos sobre os ecossistemas e, principalmente, a destruição da vegetação nativa para a passagem dos materiais para a construção e para a operação dos parques eólicos. Por isso que é importante que se tenha a participação indígena quando da possibilidade de instalação de parques eólicos em seus territórios. E aí, como o professor Talden falou mais cedo, é importante que a questão do licenciamento ambiental ela seja uma análise mais holística, que leve em consideração os impactos que se tem nas comunidades que vão receber ou em seu entorno ou no interior dos seus territórios esses parques eólicos, essas mega estruturas de energia eólica. Inclusive foi trazido pela resolução da CONAMA 462 de 2014, que diz que dá importância, né, traz a importância do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, e considera no inciso 6, diz assim, os empreendimentos eólicos que sejam localizados em locais em que venham a gerar impactos socioculturais e diretos que impliquem inviabilização de comunidades ou sua completa remoção. Então, pegando esses dispositivos da resolução CONAMA, da Convenção 69 da OIT e das disposições trazidas pela Constituição Federal, a gente pode chegar à resolução de que todos os empreendimentos têm que passar por uma consulta prévia a esses povos. E aí, para visualizar de maneira melhor, eu trouxe 2 casos, tentando fazer um paralelo. Os estudos sobre esses casos, eles ainda estão em andamento, porque as informações, principalmente de instalações aqui no Brasil, ainda são muito vagas, as informações são muito mais documentais do que bibliográficas, então fica difícil procurar fontes válidas, digamos assim. E tentei também ao máximo procurar relações que tenham havido no Brasil. Mas o segundo caso que eu vou trazer, que é da possibilidade de instalação de parque eólico na terra indígena Raposa Serra do Sol, ela, se conseguir ser instalada, vai ser o primeiro caso de instalação de parque eólico ou de estação meteorológica numa terra indígena. Então, eu trouxe para a gente fazer um paralelo dos impactos causados por essas instalações do município agora para ler em espanhol, seria bom se o professor Damian tivesse, né? Juchitán, se não me engano, de Zaragoza, no México. E aqui temos a foto da comunidade. Aqui já houve, como vocês podem ver, a instalação de parques eólicos, mas aí eles estavam a caminho de uma consulta sobre outra instalação. De forma bem resumida, essa instalação dos parques eólicos nessas terras indígenas desse município do México teve consequências assim, muito graves para populações indígenas locais. Não foi realizada a consulta prévia às comunidades indígenas sobre esses empreendimentos, ou seja, a Convenção 169 da OIT foi totalmente descredibilizada. As preocupações dos habitantes acerca dos impactos tanto ambientais quanto culturais foram totalmente ignoradas. Os estudos de impacto ambiental não tiveram fiscalização
uma fiscalização rígida, um controle realmente efetivo. E a principal consequência é que as terras desses locais, as terras indígenas localizadas nesse município, a maioria foram privatizadas. Ou seja, houve um bolo de acontecimentos em respeito aos povos daquela região, desde a não ter uma consulta e até ser esbulhados de seus territórios e terem que se ficar conviver com os impactos causados pelos parques eólicos. Em paralelo, a gente tem o projeto Cruviana, na terra indígena Raposa Serra do Sol. Aqui nós temos a foto da instalação da torre de medição de vento e energia solar, porque não tem na legenda. É na comunidade de Maturuca, na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Esse projeto Cruviana, vou até passar aqui para vocês poderem ler, é uma parceria entre o Conselho Indígena de Roraima, o Instituto Socioambiental e a Universidade Federal do Maranhão. Eles entraram em comum acordo para estudar a viabilidade da instalação de parque eólico, ou como uma instalação de menor porte, geralmente eles chamam de estações meteorológicas. Mas houve todo um estudo unindo profissionais indígenas, e não apenas de empresas, mas profissionais indígenas capacitados, estudiosos, tanto do governo quanto do próprio povo, para ter essa noção dessa instalação, de como se daria essa instalação. Então, começou em 2010, e é uma parceria com o programa Luz para Todos. E visa, inclusive, que não haja instalação de hidrelétricas, porque o pessoal da Raposa Serra do Sol considera que o empreendimento hidrelétrico traria maiores consequências ambientais. E aí eu trouxe um vídeo. Eu sei que é muito chato, assim, às vezes ver um vídeo, mas ele é curto, muito curto. Eu estou com tempo, professor? Estou com quanto tempo? Mais ou menos. Eu acho que você está no tempo. Você está no mas... tempo, falta uns 10 minutos. Certo? Então, tudo certo. É um vídeo rapidinho, gente, de 4 minutos. Ele vai mostrar mais ou menos como foi essa instalação. Por quê? Tá mostrando a tela para vocês uma tela preta de onde está o vídeo? Sim. Certo. Porque, assim, em 2010 começaram esses estudos. E aí, de 2010 para 2013, foi quando teve deliberação com as lideranças, deliberação com a comunidade sobre a instalação. E outro fato também que é importante salientar. A comunidade, principalmente, porque a terra indígena Raposa Serra do Sol tem várias comunidades. Uma delas é a Maturuca. E essas comunidades, elas não têm energia instalada. Então, no estado de Roraima, a questão de energia eólica ela é muito latente. As comunidades precisam muito de energia. E lá se usa muito diesel. Tanto que tem até um vídeo com a deputada federal Joênia Wapichana, que mostra que uma comunidade indígena gasta por ano 20 mil litros de diesel. E vocês imaginem agora com os preços de combustível subindo, porque o projeto ainda não foi instalado, apesar de todos esses estudos, ainda está em análise pelo programa Luz para Todos. Mas, assim, você vê eles precisando, até para fazer o próprio artesanato, precisa de energia. E não tem acesso. Escolas funcionam num período muito curto. As pessoas vivem a maior parte sem energia, economizando mesmo assim o diesel, porque além do diesel trazer muitas consequências na saúde dessa população. Então, tem toda a poluição ambiental, tem o cheiro que eles dizem que é muito forte do diesel, da fumaça. Então, assim, como o Harrison falou, na perspectiva de algumas comunidades, a instalação desses tipos de empreendimentos são muito maléficas, mas para essa comunidade elas vêm como uma esperança. Eu, inclusive, gostei desse... Claro, como não foi instalado na prática ainda, a gente não sabe realmente que projeções isso vai ter, mas está tendo todo um estudo por trás, inclusive com a participação, como eu disse, de pesquisadores indígenas. Mas vamos mostrar o vídeo que depois eu faço as considerações maiores. Aí vocês vão me dizendo se estão ouvindo direitinho. Se estiver muito alto, avisem.
Se tu puder aumentar um pouquinho, Laura. Eu acho que nem comentar. Só um minuto, que eu vou sair porque o meu computador não está permitindo que eu aumente por causa dos ouvidos, que ele avisa que vai estourar. Se tá. Permitir. Pode botar o 80 aí. Vou aumentar. Deixa eu botar aqui. Cuidado com o ouvido, quem tiver com fone. Deixa eu botar aqui. Tá em tela cheia? Assim. Então, acho que agora vai ficar bem alto. Cruviana é o nome usado pelos índios de Roraima para o vento forte da madrugada. O projeto Cruviana é uma parceria entre o Conselho Indígena de Roraima, Instituto Socioambiental e Universidade Federal do Maranhão, com o objetivo de criar alternativas sustentáveis para a geração de energia nas comunidades da terra indígena Raposa Serra do Sol. Atualmente, a energia consumida nas comunidades é gerada por motores a diesel. A instalação das torres para medir o vento e o sol é uma das ações do projeto Cruviana. O estudo dos ventos acontece na região das Serras, extremo norte de Roraima, apontada pelo Atlas Brasileiro do Potencial Eólico como um dos locais com os ventos mais fortes do país. A decisão de realizar o estudo dos ventos só veio depois de um ano de debate em reuniões e assembleias. A região fica a cerca de 300 quilômetros de distância de Boa Vista, a capital de Roraima. Buritida, olha ver, aba no céu, minha índia cunhã, vem o doce do mel. Em fevereiro de 2013, foram instaladas 3 torres para medir o vento e o sol no alto das serras do Tamanduá, Maturuca e Pedra Branca. Sou índio de Roraima, nunca deixou de ser. Sangue de Macunaíma, de Espiranha, sou índio de Roraima, sou hoje e amanhã. No momento da instalação, foram registrados ventos de 11 metros por segundo, o que equivale a 40 km por hora, e radiação solar de 1.350 watts-hora por metro quadrado. Participam do projeto 3 pesquisadores indígenas que durante um ano vão realizar a coleta de dados e a manutenção das torres. Além disso, 14 pesquisadores indígenas realizam um mapeamento das comunidades com uso de GPS e fazem um levantamento da necessidade de energia elétrica de cada família. Está em análise pelo governo federal a construção de mini hidrelétricas para a eletrificação da região. O projeto Cruviana mantém diálogo com o programa Luz para Todos e os resultados do estudo serão colocados à disposição do governo federal na busca por uma solução mais sustentável e diversificada para a geração de energia. Sou índio de Roraima, nunca deixou de ser. Sangue de Macunaíma, de Espiranha, sou índio de Roraima, nunca deixou. Que só os... Deixa eu botar na outra assim, porque no teste não tinha dado certo. Então, o que eu queria exemplificar para vocês a partir desse vídeo é mostrando a diferença entre a instalação de um empreendimento sem a consulta desses povos e um empreendimento com a consulta, com todo o aparato e toda a participação indígena. Tanto que tem aqui as informações mais
não recentes, mas mais divulgadas do projeto Cruviana. E não vou ler tudo isso, mas os pontos principais é que, ao longo de 2014, 2015, 2016, houve seminários de apresentações de lideranças indígenas em que liberaram a continuidade dos trabalhos. Em 2015, teve discussões com as famílias sobre o pagamento da energia, teve, através de pedido das lideranças locais, estudo de risco social da energia na comunidade e realização de consulta prévia. Então, todo o que são as referências, quem quiser depois eu passo, deixa eu fechar. Não, compartilhamento. Mas, assim, o que eu queria trazer para vocês é que, justamente essa diferença, como eu falei, de um estudo, de uma instalação de empreendimento eólico, aqui, claro, é de menor porte, porque os beneficiados, diferente da maioria da instalação de parques eólicos, é para a própria comunidade, não é para um empreendimento gigantesco, não é um empreendimento de multinacionais, digamos assim, mas é para a própria comunidade, satisfazendo necessidades urgentes da comunidade. Inclusive, num evento recente sobre o clima, a deputada federal Joênia Wapichana falou sobre a necessidade urgente da instalação de energias eólicas e energias renováveis no estado de Roraima, porque as comunidades são muito necessitadas. Então, que a gente gostaria de convidar todos nos debates, principalmente nos últimos acontecimentos. Eu até ia começar lá no começo, mas agora também é viável que se comunique. Houve, como vocês poderão ver nos noticiários, a luta dos indígenas contra a PL 490. A PL 490 defende a tese do marco temporal, que é dizendo, basicamente, que você tem direito àquela terra se você estava lá em 1988. E todos sabem, nos livros de histórias, até os mais deturpados, falam da nossa existência antes da chegada dos portugueses aqui. Então, é urgente a nossa luta. Queria convidar todos vocês a conhecer um pouco mais sobre a luta indígena, a se unirem à nossa voz e a partilharem de toda essa luta conosco. É isso e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada, Laura. Um debate de extrema relevância, muito interessante, chamou muito minha atenção e parabéns. Agora vamos ouvir Carolina de Souza, que é graduanda em Direito pela UFPB e participa da iniciação científica.